Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o vereador de Belo Horizonte, Pedro Bueno, do Podemos. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Vereador, nós trouxemos hoje aqui à Rádio Super uma matéria falando sobre a regularização dos transportes, né, dos carros por aplicativo em Belo Horizonte. A Uber afirma que se a votação na Câmara, marcada para hoje à tarde, inclusive, for aprovada, vai retirar aí da economia da cidade cerca de 11 milhões de reais por ano. Como que está sendo discutida essa questão lá na Câmara? Olha, a nossa preocupação é com a possibilidade de gerar desemprego. A gente sabe que hoje o transporte por aplicativos, para muitos trabalhadores, ainda é visto como uma espécie de subemprego, mas de toda forma é uma ferramenta, né, que produz, que leva para casa desse trabalhador alimento, uma fonte de renda. E nós temos, por outro lado, os taxistas, que escolheram isso como ofício, uma profissão bicentenária. A gente sabe que Belo Horizonte existe por parte dos taxistas uma queixa muito grande por conta da burocracia, por conta dos impostos, das taxas, e por outro lado, concorrendo, né, com essa atividade, os aplicativos. A gente sabe que hoje a tecnologia, essas plataformas digitais é uma realidade. Existem também definições do Supremo Tribunal que garante a livre iniciativa, que acaba também engessando, né, de alguma forma, o parlamento para regulamentar. Então nós temos que pesar tudo isso e levar em consideração que as pessoas de um país de mais de 13 milhões de desempregados precisam sobreviver, mas por outro lado também a gente precisa harmonizar essa relação de trabalho entre taxistas e pessoas que estão ali nos aplicativos. Algumas exigências foram até retiradas para esse texto que deve ser votado hoje, como a questão da potência do veículo de 85 cavalos, do modelo de carro sedã, que aquilo estava até restringindo muito o tipo de carro e até mesmo as pessoas que efetivamente poderiam prestar esse tipo de serviço. O senhor concorda com essa versão, digamos, mais light desse texto? Olha, eu tenho conversado muito com o Sincavir, que é o Sindicato dos Taxistas, através do Avelino, que tem feito um trabalho importante em defesa dessa classe. Por outro lado, a gente não tem tantas referências, né? Até pelo fato de não existir um sindicato, não existir uma liderança que represente os aplicativos. Então a gente naturalmente acaba sendo solidário à demanda dos taxistas, que são demandas apresentadas por liderança, por um sindicato, por uma categoria de fato. E a gente entende que não pode haver, né, não pode ser uma medida descompensada. A gente não pode burocratizar o táxi, né, e criar de maneira não sopesada uma facilidade extrema a qualquer outro trabalhador em detrimento de uma categoria. Então eu acho que a gente tem que pensar assim, de todas as formas, num país cheio de burocracia, tirar a burocracia dos aplicativos, mas tirar sobretudo dos taxistas que já estão aí há muito tempo prestando esse serviço e que merece também um pensamento dessa natureza. Acabar com a burocracia e com as sobretaxas, com os impostos que acabam dificultando, sobretudo, a atividade dos taxistas na nossa capital. O vereador Flávio dos Santos, também do partido do senhor, teve o pedido de cassação arquivado. A maioria, né, votou a favor que esse pedido, contra, na verdade, a cassação desse pedido. E agora a gente trouxe também hoje a Rádio Super relatos de alguns vereadores que falam que estão sofrendo algumas ameaças para salvar o Wellington Magalhães, também vereador de Belo Horizonte, de denúncias. Ele que chegou inclusive a ficar preso e foi afastado do cargo de vereador por causa de desvio de dinheiro. Mas como, vereador, explicar para a população que essas pessoas que são acusadas, inclusive o Wellington Magalhães chegou a ficar preso por crimes que vão aí contra a honra, né, de qualquer ser humano, mas principalmente contra o vereador, de que essas pessoas estão aí com os pedidos de cassação sendo arquivados? Olha, esse é um tema muito caro para a nossa população. É um tema que coloca em risco, né, os trabalhos da casa, porque acaba
prejudicando debates importantíssimos para a nossa população, enquanto é colocado em jogo processos, a cassação de mandatos, e isto acaba atrapalhando muito a rotina da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu tenho pautado as minhas decisões de forma a fazer a leitura daquilo que a sociedade solicita, que é um parlamento reto, correto com as suas ações, que tenha, sobretudo, respeito à coisa pública. Então, todos aqueles que são processados na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que, de alguma forma, a imprensa ou até mesmo a comissão processante coloque qualquer resquício, qualquer indício, né, de uma ação incompatível com a atividade parlamentar, a gente tem votado pelo processamento ou então pela cassação do mandato, visto que nós que estamos chegando na Câmara Municipal pelo primeiro mandato, muitos lá foram eleitos pelo voto de protesto por não aguentar mais o desrespeito à coisa pública, à corrupção. Nós temos feito desse compromisso, que nos levou, inclusive, também à Câmara Municipal, uma posição, né, de que essas pessoas que são processadas, que tenham seu direito de defesa, de contraditório, mas que ao deixar qualquer indício de mal feito, de malversação com a coisa pública, com dinheiro público, a gente tem tomado uma decisão de ser intolerante a esse tipo de ação. O senhor que inclusive votou a favor do recebimento da denúncia contra o Flávio dos Santos, que mesmo sendo do partido do senhor. E quanto ao Wellington Magalhães? Sim, também votei pela cassação do vereador Wellington Magalhães. Votei pela admissibilidade do processo do vereador Flávio dos Santos, né? Votarei certamente pela admissibilidade e pela a cassação, se assim for colocada em votação, de outros vereadores que de alguma forma deixe transparecer indícios de corrupção. Alguns colegas do senhor, não é o caso do senhor especificamente, mas relataram uma pressão, ameaça. O senhor já recebeu algum tipo de pressão ou de ameaça, inclusive com essa postura que está relatando pra gente aqui, vereador? Não, absolutamente não. Eu tenho sido muito claro para todos os vereadores que em processos onde possa ser verificado indícios, né, de corrupção, com materialidade criminal, nós votaremos pela cassação. É claro, essas pessoas vão produzir defesa, né? Essas pessoas vão construir uma linha de defesa. E se a gente entender, né, que não constitui crime, todos, né, nós temos sido surpreendidos com o número de denúncias que têm sido levadas à Câmara Municipal. E o senhor acredita nessas denúncias? E algumas denúncias absolutamente sem fundamento. Por exemplo, nós tivemos lá o vereador Gilson Reis, que usou uma figura de linguagem. Então, algo completamente desproporcional. Foi objeto de uma denúncia pedindo a sua cassação, mas o processo foi arquivado. Esse caso, por exemplo, eu entendo que não faz nenhum sentido dar prosseguimento e muito menos cassar o mandato do vereador. Vereador, eu quero falar agora com o senhor a respeito de um projeto de lei que o senhor está apresentando, que é um assunto que mexe muito com a dinâmica da cidade. Constantemente nós costumamos noticiar aqui no Super N sinais de trânsito que estão em flash na parte da manhã em Belo Horizonte, porque os fios de cobre são roubados, são furtados nos sinais de trânsito aqui da cidade, gerando aquele caos para mais que a gente já está acostumado, inclusive. E aí eu tenho aqui a ideia do senhor de punir aquele estabelecimento que comercializar fios de cobre na cidade sem a devida comprovação da origem dele. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito desse projeto, em que pé ele está e se já existe um acordo com os seus companheiros de Câmara Municipal para que isso se torne efetivamente uma realidade em Belo Horizonte. Olha, Rodrigo, esse é o projeto 714 de 2019, que já está concluído para votação. Eu acho um completo absurdo uma cidade, né, que sabe o porquê, né, esses fios são roubados, para onde eles são destinados, quem compra, quem vende, quem pratica a receptação desse material. E nós sabemos que a forma de punir
Hoje nós temos o Código Penal que trata de forma muito branda, né, a receptação. Mas nós acreditamos que cassar o alvará de funcionamento, interditar o ponto de funcionamento desses estabelecimentos que acaba promovendo a receptação desses fios de cobre, desses materiais que acabam alimentando também o que nós conhecemos como Cracolândia e trazendo um transtorno muito grande para nossa cidade. A gente já tem relatos, né, até de paralisação do metrô por conta do roubo de fios e tantos outros transtornos para a nossa cidade, hospitais que correm o risco de perder energia porque está havendo ali roubo de fios. Nós temos que realizar uma ação muito dura e para isso a gente precisa da colaboração, do entendimento do Executivo, da Secretaria de Segurança, interditar esses locais e nesses casos mais complexos a gente precisa cassar definitivamente o alvará de funcionamento de ferro velhos e desses estabelecimentos que promove esse tipo de atividade na nossa cidade. Vereador, na última vez que o senhor esteve aqui com a gente, quando a gente falava dos atrasos, né, nas obras do Hospital Veterinário de Belo Horizonte, o senhor chegou a declarar que, na opinião do senhor, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é um prefeito de populismo. As eleições do ano que vem estão aí, né? A gente já viu os movimentos políticos e o Calil, inclusive, está com uma boa avaliação. A opinião do senhor continua a mesma? Ele é um prefeito de populismo? É um político tradicional. Para mim, o prefeito Alexandre Calil representa mais do mesmo, né? Ele vive uma bolha e essa bolha ela começa a se esvaziar a partir do processo eleitoral que está por vir. Muitos vereadores da base começam a ruir a comunicação com o prefeito Alexandre Calil, começam a enfrentar a liderança de governo e começa até mesmo mostrar as carências da cidade, né? Começa a fazer o trabalho que deveria ser feito desde o início do mandato, que é mostrar a falta de iniciativa do prefeito de Belo Horizonte em questões muito vulneráveis à população. Por exemplo, o prefeito ele anunciou na sua pré-campanha que iria vacinar 100% da população em relação ao mosquito da dengue, né? Também anunciou que faria o combate do foco. E nós tivemos um desastre nos últimos meses em relação à população que ficou adoecida, que lotou os postos de saúde por conta da dengue, né? Agora, graças a Deus, essa frente fria deu uma amenizada, um mosquito que não aguenta o frio, mas foi um verdadeiro desastre por conta de uma falta de uma política pública necessária para coibir a ação da dengue. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado, vereador? Combinado. Clima atual na Câmara. Olha, é um clima de desarranjo, né, que prejudica a população. Figura da presidente Nelly Aquino. Nelly Aquino, uma presidente de bom coração, mas que foi construída pela base de governo e pelo prefeito Alexandre Calil. Rachadinha. Rachadinha é um crime que deve ser combatido. Processos de cassação de colegas. Processo, um desconforto, mas que é necessário para trazer para a Câmara Municipal a lisura que a população espera. Governo Calil. Calil, um político tradicional que representa mais do mesmo. Quem seria a alternativa a Alexandre Calil? Aquele candidato apresentado pelo partido Podemos. Muito bem, vereador Pedro Bueno de Belo Horizonte, do partido Podemos, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Thalita, Rodrigo, mais uma vez por esse espaço e por estar aqui falando para a população o que ela precisa ouvir.